Bom, primeiramente, as aldeias antigamente, no povo Guarani principalmente, era um povo nômade, né? Era um povo que andava muito pela costa litorânea, né, da América do Sul. E com a chegada dos portugueses, foi criado distritos, digamos assim, né? E a partir dali acabou se criando também territórios, né? Com o Brasil, Argentina, Bolívia. Então acabou, né, com essa com esse sentido nômade do povo guarani estar sempre circulando, né? Então, hoje em dia a gente luta, né, para obter o pequeno espaço, né? Porque hoje em dia, é, aqui no estado de São Paulo mesmo, né, a maioria da área verde é considerado parque estadual, né? Então, dentro desses parques estaduais é que estão as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que preservam a natureza, né? Então, é, aqui a aldeia Paranapuã não é diferente disso, né? Hoje a gente está aqui dentro de um parque de proteção integral, que pela lei do homem branco não poderia circular ninguém, né? Nem o ser humano, somente o parque preservado, né? Só que hoje, a- antes e depois do parque ter sido criado, né? É, a gente ouve muitos relatos aqui que acontecia várias situações aqui é, ilícitas, digamos assim, né? Nessa área, né? Antes da comunidade se estabelecer aqui. Então, a partir de 2004, foi feita a retomada, a reocupação, que na visão do não indígena é invasão, né? Então, hoje somos considerados invasores, mas que sabemos do território que pertenceu aos povos indígenas, né? Então, temos relatos de parentes do povo Tupi, que são mais antigos, né, que quando eram adolescentes, crianças, circulavam com os pais aqui nessa região, né, coletando materiais para artesanato, alimentos. Então, tudo isso a gente tem registros também, né, em alguns vídeos, para que a gente possa utilizar isso como uma matéria que seja utilizado a favor dos indígenas, para que a gente possa obter a demarcação desse território quanto território do povo guarani. A maioria das famílias aqui são artesãos, né? Então fazem seus artesanatos, cuidam das crianças. Nesses 20 anos de reocupação, a gente conseguiu também, através do Ministério Público, espaços cedidos pela Fundação Florestal, que a gente possa fazer roças também, né? Então cada uma das famílias tem um pouquinho de plantação também, de mandioca, batata, milho, que é o meio de subsistência familiar mesmo. Função, né, do cacique é nada mais do que ser um porta-voz da comunidade, né? Buscar melhorias para trazer de fora, dentro da comunidade, em matéria de educação, saneamento básico, estruturas, né? Então, são direitos básicos garantidos por lei também, que um cacique tem que buscar para a comunidade, né? Então, isso a gente está conseguindo obter agora, a partir depois de 2 décadas de luta, a gente está conseguindo aos poucos também obter esse avanço, digamos assim, e o reconhecimento do próprio município quanto comunidade estabelecida aqui, né? Então, aqui a gente lida muitas vezes com orientações. O povo Guarani é um povo que passa as orientações através da oralidade, né? Então a gente instrui muito os jovens também, as crianças principalmente, para que eles respeitem a cultura e preservem a cultura também, né? Que no futuro eles possam repassar também um pouco do conhecimento que a gente está repassando hoje, né? Então esse é o trabalho do cacique dentro da comunidade, que para muitos parece que é um cargo muito importante, mas para mim, é, particularmente, eu vejo que para nós, povo guarani, na verdade, é considerado o maior líder dentro da comunidade, é o nosso pajé, né? Então, ele que conduz a espiritualidade, ele sabe como é que vai ser a luta,
ele sabe quando que vai ser a nossa vitória, digamos assim, né? Então muitas vezes a reza dele é mais importante do que a minha sabedoria quanto às leis do não indígena, né? Então é isso que a gente considera aqui, né? Então a parte mais importante da comunidade Guarani são os pajés e os anciões da comunidade, né? E as crianças também. Bom, os valores que a gente costuma falar para que eles possam obter e respeitar são o nosso modo de vida, né? Que a gente chama de Nhanderecó, né? Que é preservar sempre a natureza, respeitar o próximo, respeitar as leis antigas também, né? Tem muitas coisas que a gente preserva do passado até hoje e que muitas vezes a gente não fala para os não indígenas como é que a gente faz, né? Então, por exemplo, um exemplo só, né, de uma menina que se tornou mocinha, né? Então a gente eh, tem um resguardo rígido quanto para essa criança, né? Então, a partir do momento que essa criança se torna mocinha, os pais, os familiares levam na casa do pai, da mãe, fazem uma cama bem alta assim, né? Pequenininho para ela deitar e às vezes levantar. Ela pode descer com autorização do pai e da mãe, mas que todo familiar dela não pode consumir sal, açúcar ou carnes de caças grandes, né? Somente pequenas como aves, por exemplo, pássaros e frangos, né? Então só essas são as coisas que a gente segue até hoje e mantém de uma forma muito rígida, né? Tanto para a menina quanto para o menino também é a mesma situação. Só que o menino ele não fica em cima da cama sendo vigiado, né? Ele já faz o trabalho, ele acompanha os mais velhos, então ele fica mais, para ele se tornar um osso forte, digamos assim, né? Então essas são coisas que a gente costuma manter do passado até hoje numa forma bem rígida ainda, né? Para nós viver em harmonia é respeitar a natureza, né? Porque respeitando a natureza, ela nos respeita também, né? Então, um exemplo que a gente, quando vai caçar, a gente não entra na mata de qualquer forma. Ah, aqui tem uma entrada, eu vou por aqui para caçar. A gente faz 3, 4 dias de reza, a gente não pode comer determinados alimentos antes de ir para caçada, então a gente faz muitos rituais ainda antigos que a gente preserva ainda hoje, né? Então a natureza para nós é considerado como uma conexão espiritual, né? Então o espírito da mata protege a gente, nos fornece o que a gente precisa e em troca disso a gente a protege também na forma física dela, né? Então isso é algo que é, é difícil explicar, mas acho que quem fala de conexão espiritual consegue entender do que a gente está falando, né? Então é, é isso que para nós a natureza representa. Aqui dentro do Parque Estadual mesmo, que é um parque de proteção integral, né? Que já tem um outro segmento, né? Então, quando existem parques que são de uso mais livre, né? Então, tem a comunidade que tem sua liberdade de caçar, de pescar, de fazer suas roças, de fazer suas moradias de uma forma mais eh, tranquila, digamos assim, né? Agora aqui a gente já tem vários desafios, né? A primeira foi quando a gente entrou aqui para fazer essa retomada, essa reocupação, né? Onde a gente passou por várias situações, é, pessoas querendo entrar para intimidar a gente, intimidar as crianças, ameaçavam as mulheres quando ia para vender o artesanato no centro. Então tudo isso aconteceu aqui, né? E nesses 20 anos hoje a gente mudou um pouco esse olhar também, né? Porque a gente mostra um pouco da nossa cultura, a gente tenta aproximar o munícipe também para olhar mais para o lado indígena, conhecer também a comunidade. Então isso trouxe um pouco de respeito também para o nosso lado, né? Então aqui dentro do parque mesmo a gente tem várias dificuldades também, né? É, com relação a gestores mesmo, né? Porque entra gestor, depois quando a gente vai se acostumando, vai outro, vem outro.
e outro que a gente está começando a se acostumar vai embora. Então, isso acontece bastante aqui, né? Ah, aqui já entrou várias, assim, né? Já entrou, teve um que o pessoal relatou que era bem mais rígido do que todos, né? Que inclusive não deixava fazer nada aqui, né? Então, e o pajé mesmo ele fazia semeaduras de palmito jussara, né? Que quando chegaram aqui não tinha. Aí ele fez a semeadura desse palmito jussara e esse gestor chegou e falou que aqui nunca existiu palmito jussara. Que esse local, especificamente aqui, nunca teve palmito jussara. Então não teria necessidade de fazer esse trabalho com esse florestamento de jussara, né? Mas só que era mentira dessa pessoa, né? Então esse é um dos gestores pelo que o pessoal relata, era um dos que era mais rígido, né? Só que eu não conheci ele, né? Mas acho que esses desafios são importantes também, né? Porque depois disso que a gente começou também, né, a entrar num acordo entre o parque e a comunidade para que a gente pudesse viver pacificamente e fazer o nosso trabalho de forma educacional, né? Então a gente educa os jovens, mostramos ao trabalho para eles como é preservar a natureza, fazer plantios, respeitar o tempo dos animais. Então tudo isso a gente vai aprendendo e passando para eles e o pessoal do parque aprende com a gente também, né? Então isso já mudou bastante, né? Então nesses 20 anos de permanência aqui, acho que conseguimos, de alguma forma, trazer essas pessoas para o nosso lado, que eles entendam a nossa vida, o nosso Nhanderecó do Guarani, né? Bom, a administração pública, a prefeitura mesmo, dá pouca atenção, né? Infelizmente, a gente procura secretarias, principalmente a de saúde, secretaria de esporte também, a da cultura é o que deu um pouco mais de atenção, mas a prefeitura mesmo, ela se distanciou bastante, né? Então, não é que eu estou falando mal, assim, mas acho que todas as pessoas, quando querem ganhar voto, eles vêm atrás de confiança, né? Então, o gestor da cidade atual, ele fez isso, né? Veio, procurou a gente durante duas eleições, em três eleições, né? No primeiro ele perdeu, aí depois na segunda ele ganhou e a terceira ele foi reeleito, né? Então, são coisas que é difícil, né? Porque essa pessoa ganhou a nossa confiança e agora está dando pouca atenção para a gente, né? Então, isso também é algo que precisa ser de aproximação, né? Mas a gente está tentando fazer um trabalho também, né, através de um coletivo, né, para a gente poder chegar até ele e levar as nossas demandas para que ele possa, pelo menos, olhar e se comprometer a cumprir algumas coisas que prometeram, né? Então, aqui a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de um postinho de saúde que a gente não tem. Inclusive, eu procurei a Secretaria de Saúde aqui do município, tentei colocar eles em diálogo com a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Especial Indígena, e infelizmente não teve avanço, por falta de vontade da própria Secretaria do município, né? Então isso traz muita dificuldade para nós, né? Mas estamos aqui para tentar reverter essa situação. Bom, o artesanato a gente mantém até hoje no conhecimento, né? Então as crianças pequenas aprendem a fazer, né, junto com os familiares, então isso é preservado, né? O que a gente preserva muito também sobre da nossa cultura são as cerimônias que a gente realiza, né? Tem o coral também. E tem o coral de cânticos que faz apresentações em escolas, em eventos, né? Então traz o que arrecada para a comunidade também, né? Mas são coisas que a gente preserva muito também, né? As cerimônias, né? Que a gente respeita até hoje também. E temos dias e datas específicas dessas cerimônias também, que são sempre realizados anualmente, né? Então são tradições que a gente mantém até hoje também. Tudo é repassado, né? Então o pajé, os anciões, os mais velhos, lideranças, a gente se reúne na casa de reza, a gente orienta, né, as pessoas
principalmente os professores, né, que a gente orienta bastante para que eles passem o conhecimento para as crianças, né? Hoje eles têm 4 dias de aula dentro da sala de aula, mas tem um dia específico que eles tiraram para poder caminhar pela mata, ver o que tem de animal, quais são as medicinas que eles vão conhecer, para qual finalidade é aquela folha, o chá, ou aquela raiz, ou até mesmo algumas sementes que são utilizadas como material para artesanato, ou até mesmo para medicina também. Então, tudo isso eles aprendem num dia específico da comunidade, né? Aí saem os mais velhos também para acompanhar, né? Então, tudo isso são aulas importantes, né, para o conhecimento, né? O índio não é fantasias, para nós, na nossa língua, é Orema Ariveun. Quer dizer que a gente não é fantasia, a gente não é apenas sombra, né? Somos seres humanos que temos a nossa cultura, preservamos a nossa crença e sempre buscamos obter o respeito com a natureza, né? Então, isso é o que na nossa vida, no nosso Nhanderecó representa isso, né? Então, os maiores desafios hoje, antigamente, como eu já tinha falado agora, o passado, né? No passado a gente era livre, né? Hoje a gente já não pode mais fazer isso, né? A gente tem que lutar por um espaço que a gente possa deixar para os nossos filhos, netos, uma vida mais tranquila, para que eles possam crescer, possam ter seus familiares e falar que ali é o espaço deles, né? Então, o maior desafio agora para nós é o reconhecimento do governo federal quanto ao território guarani, né? Então, acho que toda nação indígena que existe no Brasil tem essa luta importante, né? Que é a preservação da natureza e também o reconhecimento do território, né? Então, esses são os desafios maiores que a gente enfrenta nos tempos atuais, né? Bom, na verdade, esses trabalhos, né, esses documentários que a gente faz é importante, principalmente porque leva um pouco do nosso conhecimento para o não indígena ver e ter essa noção de que tem comunidade indígena que preserva a natureza, preserva sua crença, suas falas, o respeito com o próximo, eh, e também ter essa noção de que o indígena hoje são indígenas atualizados, né? Não é um indígena que as pessoas imaginam como antigamente, né? Que, vou lá na aldeia, vou ver índio, indígenas pelados, né? Hoje tem índios que são mais, como é que vocês falam? Mais modernos, né? Então já tem roupas, tem carros, tem motos, tem celulares, e sem deixar de ser indígena, né? Então acho que muitas vezes mostrar um pouco do nosso costume tradicional, digamos assim, é levar o conhecimento, né, para fora da comunidade, para que outras pessoas possam também vir conhecer a nossa comunidade, né? Então, chegar na nossa aldeia, obter a nossa conversa, amizade principalmente, né? E trazer essa riqueza de conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas acham que índio de verdade só existe lá na Amazônia, né? Mas é, quando se fala de povos da Amazônia, também tem povos da Amazônia que já não andam nus totalmente, né? Então, é, o povo Guarani a gente considera o maior povo da América do Sul, porque a gente habita o Brasil, a gente habita o Paraguai, principalmente, na maioria que conhece, e a Argentina, Bolívia, Peru. Então, muitas vezes é o maior povo da América do Sul, é o povo Guarani, que ainda mantém as suas tradições antigas, né? Então, acho que esses documentários traz muita reflexão também para quem está assistindo ali de fora, né? Poxa, como é que vai ser, né? Será que se eu chegar lá vai ser legal? Como é que vai ser para ouvir a música deles ao vivo? Como é que seria a interação com eles? Então, aqui a gente faz isso também, né?
Hoje a gente tem um trabalho importante também um trabalho que se chama turismo de base comunitária, né? Então a gente recebe visitantes, expõe o artesanato, apresenta as músicas, as danças, pinturas corporais, alimentos típicos que a gente consegue produzir e preparar para que os visitantes possam degustar também. Então tudo isso a gente consegue fazer no modo de mostrar a nossa crença, a preservação e obter o respeito deles também. Nesses 20 anos de ocupação, meu maior sonho está se iniciando agora, né? Depois de muitos tempos de luta, de reuniões, de cansaço, hoje a gente já tem um grupo da FUNAI fazendo um trabalho de reconhecimento do território, né? Então isso é um avanço muito grande e uma vitória para a gente, né? Que a gente só está aguardando agora os pareceres finais para que a gente possa finalmente ouvir dizer que o território pertence ao povo guarani, né? Vai levar um tempo ainda, mas é um sonho que já se inicia a partir desse ano, né? Então é um trabalho muito importante que foi feito, sem esquecer que nesses 20 anos passaram várias lideranças aqui, que fizeram seus trabalhos, que tiveram suas dificuldades e que depois que eles saíram, eu entrei e continuei fazendo esse mesmo trabalho, né? Então, acho que é uma vitória de todos, né, que passaram aqui, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa lei, né? Eu vejo que é importante sim, né? Essa preservação como patrimônio imaterial por ser comunidades tradicionais, né? Que preservam o conhecimento, a cultura e que de alguma forma pode trazer também um benefício para o próprio município, né? Então acho que o município dando esse resguardo aí seria algo que pode ser bem trabalhado futuramente.